Poucas doenças evocam uma imagem tão forte quanto o antrás, uma imagem de terror e de potencial horrível. Em algum momento da história humana, a doença conseguiu passar dos animais para os humanos, tornando-se uma fonte constante de sofrimento, desde dizimar rebanhos até matar milhares de pessoas. Foi uma das primeiras doenças compreendidas, e sua descoberta foi fundamental para a teoria dos germes. Algumas cepas da doença possuem taxas de mortalidade de até 90%, levando muitos cientistas militares a tentar transformar esse patógeno letal em arma. No vídeo de hoje, vamos abordar a história da doença, como ela foi controlada em certo nível e como muitos tentaram transformar essa doença assustadora em arma. O antrás é causado pela bactéria Bacillus anthracis, que é encontrada no solo em todo o mundo. Os esporos da bactéria conseguem permanecer no solo em estado dormente por muitos anos, havendo evidências de que podem continuar viáveis até mesmo após séculos. É uma doença que afetava principalmente os animais, mas em algum momento da história passou a ser capaz de se espalhar dos animais para os seres humanos. O antrás, no entanto, não é transmitido de pessoa para pessoa, exceto em casos de exposição a materiais infectados, como secreções de lesões. Uma vez que o antrás infecta uma pessoa, ele começa a se replicar e produzir toxinas que vão envenenar e, por fim, matar o hospedeiro. As infecções por antrás podem ser amplamente agrupadas em 3 tipos: gastrointestinal, cutânea e por inalação. Essas 3 infecções têm sintomas distintos. O antrás gastrointestinal geralmente é causado pela ingestão de carne infectada que não foi completamente cozida. Uma pessoa infectada apresenta diarreia, dor ou inchaço abdominal, febre e calafrios. Após entrar no sistema gastrointestinal, a bactéria pode se espalhar pelo sangue e pelo corpo. No mundo de hoje, essas infecções são extremamente raras, graças aos avanços na produção e preparação de alimentos. Onde práticas anti-higiênicas persistem, o risco permanece. O antrás cutâneo ocorre quando esporos de antrás entram na pele, normalmente através de um corte aberto. Historicamente, isso ocorria com trabalhadores que lidavam com animais infectados ou produtos de origem animal contaminados, como lã, peles ou pelos. O antrás cutâneo costuma aparecer como uma lesão bolhosa na pele, geralmente indolor. Essa lesão formará uma úlcera, que logo se tornará uma crosta necrótica preta, conhecida como escara, talvez o sinal mais famoso da infecção por antrás. Sem tratamento, cerca de 23% das pessoas com antrás cutâneo morrem, mas, com tratamento adequado, a taxa de sobrevivência é alta. O último tipo, o antrás inalatório, talvez seja o mais assustador dos 3. O antrás inalatório pode levar de 1 a 8 semanas para se manifestar. No início, a pessoa infectada vai sofrer com febre, calafrios e fadiga. Esses sintomas podem ser acompanhados de tosse, falta de ar, dores no peito e náusea. Esses sintomas são indistinguíveis dos da gripe. Os sintomas costumam diminuir por um tempo, levando o paciente a uma falsa sensação de segurança. Com o tempo, a pessoa infectada terá dificuldade para respirar, geralmente com dores no peito. As bactérias, primeiro, vão infectar os gânglios linfáticos no peito antes de atingir os pulmões. Essa infecção inicial dos gânglios linfáticos pode frequentemente resultar em metastonite hemorrágica, onde a cavidade torácica se enche de um fluido sanguinolento que afeta a respiração da pessoa. A infecção pulmonar pode surgir de repente, e sem tratamento, a pessoa costuma morrer em até 48 horas. Todos os tipos de antras podem ser tratados com antibióticos. Quanto mais cedo o tratamento, maior a chance de sobrevivência. Várias doenças e surtos anteriores hoje são atribuídos ao antrás. Acredita-se que o antrás tenha surgido primeiro no Oriente Médio, especialmente no Egito e na Mesopotâmia.
A descrição de uma das 10 pragas do Egito pode também ter sido uma referência ao antrás. A quinta praga, uma peste que matou o gado egípcio, tem semelhanças com o antrás. A doença do suor inglesa dos séculos XV e XV. Primeiro também foi atribuída, por alguns, ao antrás. No entanto, outros apontam o antavírus como o culpado. No início dos anos 1800, a doença do classificador de lã era comum entre trabalhadores da indústria da lã, com infecções em mãos cortadas. A primeira descrição clínica do antrás só ocorreu no século XVIII. O Bacillus anthracis foi identificado pela primeira vez pelo microbiologista francês Casimir de Vannes em 1850. De Vannes estava estudando ovelhas infectadas e conseguiu identificar que a bactéria podia ser transmitida de um animal para outro, embora o modo exato de transmissão tenha sido descoberto pelo microbiologista alemão Robert Koch e publicado em 1876. Peço desculpas aos alemães pela pronúncia errada do nome. Robert identificou os esporos que espalhavam a bactéria e eles eram capazes de permanecer dormentes por anos. A descoberta dele foi importante, pois ele foi o primeiro cientista a provar a ligação entre um micro-organismo e uma doença que ele pode causar, um grande passo para comprovar a teoria da transmissão de doenças por germes. Foi Louis Pasteur quem desenvolveu a primeira vacina contra o antrás, embora ela fosse adequada apenas para uso em animais. Em uma demonstração dramática da eficácia da vacina, Pasteur vacinou 25 animais. Em seguida, ele injetou antrás nesses animais e em outros 25. Todos os animais sem a vacina morreram, enquanto todos aqueles que receberam a vacina sobreviveram. Com a introdução de uma vacina para animais, os casos de antrás em humanos diminuíram, já que o contato próximo com animais era uma das principais razões para a infecção. A vacina foi aprimorada por Max Stern em 1937 e até hoje esse ainda é o método preferido para vacinar animais. Enquanto os cientistas buscavam entender e combater a doença, muitos procuraram maneiras de transformá-la em arma. A eficácia do antrás inalatório e sua potência fazem dele uma arma de destruição em massa desejável. Para colocar isso em contexto, apenas 1 quilo de antrás aerosolizado é capaz de afetar uma cidade de 10 milhões de pessoas e resultar em cerca de 100 mil mortes. O antrás foi usado como arma já na Primeira Guerra Mundial. Foi relatado que os militares alemães enviaram cavalos e gado infectados com antrás para as forças aliadas, com o objetivo de prejudicar o abastecimento de alimentos, a logística e a cavalaria. Em 1917, um oficial militar sueco, chamado Barão Otto Karl von Rosen, viajou para a Rússia com o objetivo de infectar cavalos e renas usados pelo exército britânico. Isso seria feito com cubos de açúcar, cada um contendo um pequeno frasco de vidro cheio de antrás. Uma vez dados aos animais, o vidro se quebraria, cortando as gengivas e causando infecção por antrás. Em 1925, a Convenção de Genebra proibiu o uso de armas químicas ou biológicas, mas isso não impediu que muitos países desenvolvessem seus programas de armas nessas áreas. Talvez o exemplo mais notável possa ser encontrado durante a ocupação japonesa da China na década de 1930. A Unidade 731 foi criada para produzir armas químicas e biológicas, e prisioneiros vivos eram usados como cobaias. Um dos nossos primeiros vídeos aborda a Unidade 731 para quem quiser saber mais, mas o desenvolvimento do antrás como arma foi um dos muitos projetos realizados na instalação. A Unidade 731 lançou esporos de antrás de aviões em ataques contra civis chineses. Cerca de 400 mil civis foram mortos devido aos testes da Unidade 731. Em 1942, as forças britânicas, canadenses e americanas desenvolveram conjuntamente sua própria pesquisa sobre antrás, liderada pelo Centro de Pesquisas de Porton Down.
Percebeu-se que uma área afetada pelo antraz resultaria em uma contaminação duradoura do local com os esporos. Uma bomba foi desenvolvida com sucesso, mas nunca usada na Segunda Guerra Mundial. A bomba foi testada na ilha Groenart e, como resultado, a ilha se tornou inabitável. As primeiras tentativas de descontaminar a ilha falharam. Só em 1986 a ilha foi descontaminada. Isso ocorreu devido ao grupo militante Colheita Sombria, que enviou solo contaminado da ilha para Porton Down e a Conferência do Partido Conservador. A Colheita Sombria buscava chamar a atenção das autoridades para uma contaminação há muito ignorada, em vez de infectar ativamente alguém com a doença. Por exemplo, a amostra que foi entregue ao Partido Conservador não estava contaminada. Apesar de haver outros grupos com ideias ainda mais letais. Ayun Shinrikyo, uma seita apocalíptica japonesa, tentou cultivar antrace para transformá-lo em uma arma viável. Foi feita uma tentativa de roubar uma cepa potente de um laboratório, embora no final eles só tenham conseguido obter uma cepa de vacina do antraz. Em junho de 1993, a seita espalhou uma suspensão líquida da bactéria do topo de seu prédio em Tóquio, Japão. Felizmente, isso não teve o efeito desejado, sem vítimas, e o grupo recebeu uma reclamação pela ação. Em vez disso, o grupo passou a usar sarin, lançando ataques no sistema de metrô de Tóquio em 1995. Pouco depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, várias cartas contendo esporos de antraz foram enviadas para diversas pessoas e veículos de mídia. Em seguida, cartas foram enviadas a senadores democratas. Ao todo, 5 pessoas foram mortas, sendo o principal suspeito Bruce Evans, um pesquisador de biodefesa que tirou a própria vida em 2008. O surto mais mortal de antraz pode ter origem em Sverdlovsk, em 1979. Esporos da bactéria vazaram acidentalmente de uma instalação de pesquisa militar soviética. O vazamento teria ocorrido por falha no sistema de ventilação. Fora do prédio, os esporos foram levados pelo vento. Mais de 68 pessoas morreram e várias outras foram infectadas. Os infectados viviam em vilarejos rurais próximos, além de afetar trabalhadores de uma fábrica de cerâmica. Apesar dos avanços em antibióticos, vacinas e conhecimento, o antraz segue sendo uma das doenças mais assustadoras, principalmente por seu potencial como arma biológica. Apesar dos poucos casos de uso como arma, o antraz seguirá sendo sinônimo de terror. Com taxa de letalidade de 90%, o antraz justifica sua reputação, mas é importante considerar o contexto geral. O antraz deixou de ser sentença de morte. Reduzimos os principais vetores de infecção e agora entendemos muito melhor. O principal perigo, no entanto, continua sendo as cepas dormentes, capazes de ficar à espera sob a tundra congelada e o permafrost, podendo reinfectar animais à medida que o gelo derrete.